O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de urtiga? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. Amados irmãos e irmãs, nessa noite queremos saudar de modo especial, na pessoa da Cátia, todos o Conselho Nacional, e no Conselho Nacional saudar todo o Conselho Estadual e os vários conselhos diocesanos aqui representando, com uma salva de palmas. Queremos saudar o nosso irmão Bispo Dom Altieri, aqui presente também, mais uma vez, com uma salva de palmas. E com ele saudar todos os bispos que acompanham com zelo pastoral e carinho todos os irmãos da renovação carismática espalhada pelo Brasil inteiro. E saudamos com o Padre Roger todos os sacerdotes aqui presentes e os sacerdotes do Brasil inteiro, que com muito zelo e coração ardendo de pastor, cuida dos nossos múltiplos grupos de oração e novas comunidades, com uma salva de palmas. E gostaríamos também de saudar a todos que nos acompanham através da TV Canção Nova, aqueles que não puderam estar presentes, por N motivos, aqueles, sobretudo, que a graça de Deus acompanha e assiste. Amados irmãos e irmãs, a renovação carismática católica, ela é um dom de Deus para a Igreja. Mas ela enfrentou e enfrenta em vários lugares muitos desafios ao longo desses 50 anos. Muitas coisas mudaram na Igreja no decorrer dessas 5 décadas, e numa releitura constata-se a força do louvor, a grande contribuição dada pela renovação carismática na implementação das intuições essenciais que o Espírito imprimiu
na Igreja através do Concílio Vaticano II. Estima-se, por exemplo, que exista hoje no mundo mais de 120 milhões de membros da Renovação Carismática Católica. De fato, aquele histórico retiro dos jovens universitários americanos de 1967 não ficou restrito àquela região. A experiência daquela nova efusão do Espírito vivida por aqueles estudantes difundiu-se nas dioceses, nas paróquias e em outros ambientes pelo mundo afora. E hoje temos a graça de podermos celebrar esse jubileu de ouro, mais do que nunca comprometidos e renovando o nosso compromisso, agora mais amadurecidos com essa renovação conciliar. Sentindo-nos como membros da renovação carismáticas e protagonistas, continuadores fiéis daqueles movimentos que deram origem ao Concílio Vaticano II e que, de uma certa maneira, enriqueceu profundamente a nossa Igreja nessa época moderna e pós-moderna, em suas grandes constituições dogmáticas, tais como os movimentos litúrgicos, bíblicos, cristocêntricos, pneumatológico, ecumênico, leigo e tantos outros, que culminaram na renovação da Igreja no Concílio Vaticano II. E nesse ambiente, o Espírito Santo, nesse contexto, o Espírito Santo suscitou na Igreja movimento, dentre eles a renovação carismática, para que, unidos aos seus pastores, pudessem levar adiante a renovação conciliar. Hoje, temos alegria e louvamos a Deus por esse caminho percorrido ao longo desses 50 anos, sob o sopro fecundo do Espírito Santo, que suscitou tantos homens, que suscitou tantas mulheres, tantos santos e santas, tantas novas comunidades nesse empenho e nesse compromisso. Abrir com essa Santa Eucaristia os festejos nacionais dos 50 anos da Renovação Carismática Católica é convidar todos os seus membros, ao longo desses dias, a meditar profundamente na generosidade do amor de Deus que se apresentou, conforme a primeira leitura, em forma de promessa a Abraão, em meio a tantas dificuldades enfrentadas. Aquela promessa que Deus fez a Abraão se efetua na dinâmica do Espírito Santo na Igreja. E celebrar esse grande acontecimento, destacamos 3 realidades que perpassam, que marcam esse nosso jubileu. Pois um jubileu se celebra fazendo memória. E dessa memória irrompe um sentimento profundo de gratidão para nos recolocar nessa atmosfera inicial de missão confiada por Deus a cada um de nós. Portanto, memória, gratidão, que nos lança em missão. Primeiro, memória. E falando do movimento, sobretudo aqui no nosso Brasil. Deus constituiu um movimento dentro da Igreja Católica com a missão e um carisma próprios, que já conta com meio século de história, que em cada década se auto-renova, penetrando na atmosfera da primavera inicial com todo o entusiasmo. Fazer memória
é voltar às fontes. Fazer memória é retornar às origens. E na origem daqueles estudantes não havia nenhuma virtude. Havia uma pobreza de jovens que apenas confiavam, que apenas se colocavam naquele espírito mariano à disposição. E, através daquela pobreza, Deus enriquece e faz um belo movimento que renova e põe em prática as prerrogativas essenciais do Concílio Vaticano II. Fazer memória é voltar às fontes, nos recolocando naquela mesma situação profética de 50 anos atrás. Retornando e exaltando o carisma da oração e do louvor, que nos permitiu a fazer uma história de resistência, de ousadia, de luta, de lágrimas, incompreensões, alegrias, nos possibilitando atravessar tantos mares vermelhos a pé enxutos, mares que se apresentaram ao longo dessa caminhada. Quantas noites escuras de incompreensões que pareciam não ter fim. Nossos predecessores, e até mesmo muitos de nós, tivemos que enfrentar. Porém, teimosos, ousados e convictos de que a obra não era nossa, mas era obra de Deus, nos fez estar sempre fiéis, a exemplo de Maria, à vocação original e à obediência aos nossos legítimos pastores, e dizer, em meio às tantas incompreensões e dificuldades, como Maria: eis aqui o teu servo, Senhor. E muitas das vezes, essa afirmação fora feita num clima de lágrimas e de profunda dor na alma, sem compreender que nós estávamos sendo protagonistas de um tempo novo na igreja. Essa memória de luta, de resistência, de dificuldades, mas, sobretudo, de confiança ilimitada naquele que nos constituiu, faz hoje celebrar e resgatar esse segundo elemento do nosso jubileu: gratidão. Temos certeza que esses 50 anos foram percorridos não em cima de nossas habilidades, estratégias e inteligências, mas, sobretudo, percorridos sob a moção do Espírito Santo, a ternura e o amor de Deus, que mesmo sem merecermos, nos tomou tantas vezes ao colo e com o seu carinho nos convenceu de que não se tratava de uma obra humana, mas de uma obra divina. Memória que gera gratidão, gera ação de graças, gera louvor, gera Eucaristia. Essa memória dá lugar a um grande sentimento de gratidão por perceber que em nenhum momento nos faltou a mão de Deus. E nessa confiança que Deus depositou e semeou na renovação carismática católica, presente em cada grupo de oração, do campo e da cidade, das favelas e das baixadas, nos permitindo a difundir esse novo, querido por Deus, esse novo, sempre antigo jeito de ser igreja. Uma igreja humilde,
orante, confiante, sempre inspirada na Virgem oferente, que tudo guardava em seu coração. Mas essa gratidão se transformava cada vez mais em ousadia, próprio de quem acredita de que a Deus nada é impossível. Me recordo quando os movimentos, os grupos de oração, sobretudo, aconteciam nas casas, sobre a suspeita de muitos elementos das igrejas. Quantas resistências, mas a ousadia venceu o medo e a insegurança. E hoje podemos, com certeza, testemunhar com júbilo a força transformadora do louvor. Impressionante como a cada dificuldade a renovação carismática se recria na força do Espírito Santo. Nos anos 80, quantas dificuldades! Nos anos 80, quantas dificuldades! Ao longo desses 50 anos, muitas das vezes, eu ainda era adolescente, né? Mas quantas das vezes nós nos encontrávamos e cantávamos aquele louvor que tanto marcou os duros momentos vividos dos anos 80, que eu creio que muita gente, sobretudo da antiga, se recorda bem, e eu convidaria a gente cantar, porque nossas barreiras, nossas cruzes, nossas dificuldades e perseguição, a gente vence no louvor. Vamos cantar. Se começarmos a orar, a igreja treme, a igreja tremerá. Se começarmos a orar, salvaremos vida. De novo. Se começarmos a orar, esta casa treme, esta casa tremer. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou, e o fogo desceu. Dai glória a Deus, dai glória a Deus. Elias orou, e o fogo desceu. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus. Se começarmos a orar, nas palmas. Se começarmos a orar, a igreja treme, a igreja treme, a igreja tremerá. Se começarmos a orar, é a nossa missão, salvaremos vida. Se começarmos a orar, esta casa treme, esta casa tremerá. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Josué orou, e o sol parou, Dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus. Josué orou, e o sol parou. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus. Mais forte, se começarmos a orar, se começarmos a orar, se começarmos a orar, salvaremos vida. Se começarmos a orar,
dai glória a Deus. Mais forte, força. Se começarmos a orar, a igreja treme, a igreja tremerá. se começarmos a orar, salvaremos vida. Se começarmos a orar, esta casa treme, Essa casa tremerá. começarmos a orar, Salvaremos vida. Jesus orou, Jesus orou e o cego viu, e o cego viu. dai glória a Deus, Dai glória a Deus. dai glória a Deus, Dai glória a Deus. Jesus orou, Jesus orou e o cego viu. tantas curas aconteceram, Dai glória a Deus. dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Vamos cantar profeticamente, só vocês. Se começarmos a orar, é a nossa profecia de hoje. É a igreja treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Levanta os seus braços, braço erguido, canta. Se começarmos a orar, é a palavra de Cristo a nós. A igreja tremerá. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Salvaremos. Uma vez mais, vamos terminar. Só você bem forte. Se começarmos a orar, esta casa. Se começarmos a orar, creia nisso que você canta. Salvaremos. Para terminar, se começarmos a orar, a igreja treme, a igreja tremerá. Se começarmos a orar, diga bem forte, salvaremos vidas. Amados irmãos e irmãs, essa memória e essa gratidão a Deus que não nos abandonou em nenhum momento desses 50 anos, nos faz olhar para a nossa realidade do Brasil, marcado por tantas e tantas dificuldades. Alguns meses atrás, houve uma grande convocação por alguns segmentos da sociedade para a greve geral tal, e falava: Dom Nelson, o senhor não vai fazer nenhuma convocação? E eu dizia: não, porque a minha convocação é que a igreja ore. E a força da oração nos fez passar por muitas tempestades, por muitas dificuldades, e celebrar esse jubileu da renovação carismática católica nesse contexto de tantas tempestades e dificuldades morais, econômicas e sociais. Parece-me que Deus nos convoca mais uma vez a voltar àquela atmosfera inicial e fazer do louvor da nossa oração o caminho de vitória e de superação. Se nós católicos temos que atuar nesse momento difícil do Brasil, sobretudo nós, membros da renovação carismática, é atuando, dobrando os joelhos no louvor. E Deus há de ter misericórdia do nosso Brasil. Quantas vezes nós somos testemunhas vivas? Quantas vezes encontramos os anjos
a nos dizer em oração e no louvor, apontando a Eucaristia, como disse Elias: levanta-te e come, que o caminho é longo. E surpreendentemente, quantas vezes encontrávamos forças para resistir tantas perseguições, tantas acusações. Deus nunca esteve ausente ou distante das nossas tribulações. E só víamos os nossos grupos enchendo de pecadores convertidos, pessoas feridas, pessoas desencantadas, se unindo a nós e recebendo o batismo do Espírito Santo. Como foi importante nesse sentido, amados irmãos e irmãs, e nesse sentido citá-lo, lembrá-lo, nessa gratidão, o pontificado dos papas, sobretudo do nosso saudoso, querido São João Paulo II. E a nossa gratidão se estende à compreensão, ao discernimento e à firme conduta nesse santo Papa que, com muito discernimento, guiou a Igreja em tempos tão difíceis. Essa memória jubilar, que suscita em cada um de nós a gratidão, reacende a ousadia e a convicção, que não pode ceder e não pode conhecer nesses 50 anos envelhecimento e fraqueza, mas se renova ao longo dessas celebrações. De que essa obra, chamada Renovação Carismática Católica, ainda não chegou ao seu pleno cumprimento. O caminho é longo e, encorajados e estimulados pelo pontificado do nosso querido Papa Francisco, sobretudo com as suas palavras dirigidas a nós, por ocasião da celebração do jubileu em Roma, no último Pentecostes, queremos com ele nos relançar no projeto de uma igreja em saída, de uma igreja em direção das periferias geográficas e existenciais, levando o nosso jeito, o nosso carisma, o evangelho da alegria aos pobres e abandonados, fazendo multiplicar, através do ardor missionário em nossos grupos de oração e saindo em direção, em todas as direções, não nos acomodando às estruturas seguras dos templos, mas indo às fábricas, indo às escolas, indo às universidades, indo às favelas, indo aos condomínios, às áreas rurais e urbanas, para atingir os novos areópagos modernos, globalizando a fraternidade e o louvor. Que essas três realidades, próprias de quem tem a alegria de celebrar um jubileu, memória, gratidão e missão, ajudem a estender esse jubileu a todos os nossos grupos de oração, dos maiores aos menores, às novas comunidades. Nesse contexto celebrativo, é justamente de gratidão que nós tomamos posse das promessas bíblicas da liturgia da palavra. Obediência, fé e ousadia de Abraão. Nada temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se fores capaz de contá-las. E acrescentou: pois bem, será assim a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e nessa esteira de Abraão
já vislumbramos a nossa missão nesses tempos difíceis. Como renovação carismática católica, temos consciência que somos parte desse povo da promessa e nesse festejo jubilar queremos nós, cada um de nós, do sul ao norte, queremos das áreas rurais e urbanas, queremos todos os grupos de oração tomar posse dessas promessas numa experiência ousada de saída na confiança, como tantos longos anos o Senhor quer escrever por meio dos grupos de oração carismática nessa Igreja de Jesus. E nós queremos, nessa concentração aqui na Canção Nova, dizer, como Igreja do Brasil, eu tomo posse dessas promessas. Obrigado, Senhor. Nós somos parte, porção desse povo de Deus. Vamos dar a nossa resposta cantando assim: também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça, somente a tua graça me basta e mais nada. Pega o seu braço, diga para ele: também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Uma vez mais, para terminar, força. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. somente a tua graça me basta e mais nada. Abraão encerra uma garantia de proteção de vida. Eu sou o teu escudo. E podemos tomar essa palavra nossa, renovação carismática católica, eu sou o teu escudo. E uma promessa, a tua recompensa será muito grande. Mas a situação de Abraão é paradoxal. Lhe é prometida uma descendência numerosa como as estrelas do céu, e ele nem sequer tem filhos. A sua fé é fortemente provada, mas é nessa situação que Deus conclama a sua imutável fidelidade. Nós não nos angustiaremos com as dificuldades do caminho que temos a percorrer, mas sempre nos refugiaremos na segurança da promessa, de uma promessa constante, como esta palavra. Deus quer reavivar a fé de Abraão, que tem de ultrapassar as circunstâncias imediatas, que não parece oferecer perspectivas de futuro. Mas Abraão acreditou, e a sua fé tornou-o justo. E a exemplo de Abraão, guia-nos na direção certa e da fé na palavra do Senhor e no fruto do Espírito, que transforma a vida em modo consequente à fé. O Evangelho nos recorda que na igreja e até mesmo dentro de nossos movimentos e novas comunidades, corremos o risco de ter profetas que gozam de grande estima, mas também falsos profetas. E temos de saber distingui-los. E o critério que o Evangelho nos oferece é a distinção, é o fruto que produzem. A árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá frutos maus. Por fim, amados irmãos e irmãs, unidos a Cristo reparador, renovemos ao longo desses dias a oferta de nós mesmos, a oferta de nossos milhares de grupos de oração espalhados por todo o Brasil, para servirmos com amor o seu desígnio de salvação nessa igreja que acolhe o apelo do Papa Francisco
e vai em saída na direção dos mais fragilizados. Que nenhuma dificuldade nos faça parar, mas a ousadia do louvor, a ousadia da oração, de quem sabe que Deus está à frente, há de nos fazer ultrapassar todas as dificuldades, e a renovação carismática há de apontar para o nosso Brasil um caminho de superação para reencontrar-se com a esperança, com a ordem e com o progresso. Deus abençoe a todos nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!